É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Salmo 23. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo é um hino de louvor que exalta a soberania de Deus sobre toda a criação e convida os fiéis a se aproximarem do Senhor com pureza de coração e santidade. Vejamos, conforme mencionei na reflexão de ontem, podemos perceber que os salmos são um reconhecimento da grandeza de Deus. Mas esse reconhecimento não se dá apenas por um apontamento da razão humana, mas o reconhecimento se dá exatamente a partir da experiência do ser humano com Deus. Aqui o salmista fala sobre uma geração que se distingue por buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus é uma expressão que simboliza o desejo ardente de estar na presença de Deus, de viver em intimidade com Ele, aqui e agora, e de buscar Sua vontade acima de todas as coisas. Eis o nosso grande desafio: colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas. E este versículo é um convite a sermos parte dessa geração que busca a face de Deus. Vivemos em uma época de muitas distrações, onde o materialismo, o individualismo e o secularismo frequentemente nos afastam do nosso chamado divino. E precisamos constantemente lembrarmos desse chamado. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. E refletir sobre uma frase dele tem a ver exatamente com a questão do salmo de hoje. Não tema que a vida tenha fim, tema que ela nunca tenha começado. Vejamos, muitas vezes passamos a vida inteira ou muitos dias preocupados com muitas coisas as quais não vão nos trazer a verdadeira paz e nem muito menos a salvação. E que possamos refletir sobre essa nossa caminhada a partir do sentido da busca incessante de Deus. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6, Paulo está escrevendo aos cristãos de Éfeso e ele diz, utiliza da expressão como prisioneiro no Senhor. E ele os encoraja a viverem de acordo com a vocação de que foram chamados, ou seja, chamados de Deus para a vida cristã. E essa vocação não é uma mera profissão ou estilo de vida, mas um chamado profundo para refletir Cristo no mundo. Viver de modo digno significa que suas ações, palavras e atitudes devem corresponder ao chamado santo de Deus. Muito além de ritualismos ou simplesmente de ficarmos presos a certas práticas religiosas, a experiência com Jesus nos transforma a tal ponto que nós teremos uma necessidade de vivermos em um só corpo e um só espírito. E Paulo lembra aos Efésios que, embora possam haver diferenças entre eles, todos fazem parte de um só corpo, a igreja, e tem um só espírito que os unifica. Que bom que há diversidade e diferença nos dons, para que possamos nos complementar. E toda essa realidade ocorre exatamente na perspectiva da vivência em comunidade. E muitas vezes a sociedade a qual nós vivemos hoje frequentemente dá sinais severos de grandes divisões, sejam elas políticas, sociais, econômicas e até religiosas. Contudo, essa primeira leitura de hoje nos convida a sermos um sinal de unidade no mundo, mostrando que em Cristo somos chamados a viver em paz e harmonia,
mesmo com nossas diferenças. E lembremos, somos seres pacíficos e não pacifistas. Há uma diferença, devemos lutar com nossas vidas por aquilo que acreditamos. Esse é o sentido da nossa caminhada. E no evangelho de hoje, em Lucas 12, dos versículos 54 ao 59, Jesus começa falando sobre a capacidade das pessoas de interpretarem os sinais naturais. As pessoas sabiam prever o clima observando os fenômenos do céu e da terra. Se uma nuvem se levantava no ocidente, próximo ao Mediterrâneo, era sinal de chuva. Da mesma forma, o vento vindo do sul trazia calor, pois passava pelo deserto. E Jesus usa essas observações para enfatizar que, embora as pessoas sejam capazes de interpretar sinais meteorológicos, elas não conseguem perceber os sinais espirituais da presença de Deus e do tempo da salvação que está diante dele. Ele continua com uma exclamação hipócrita: sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como então não sabeis discernir o tempo presente? E Jesus aqui critica a falta de discernimento espiritual das multidões. Eles se preocupam com sinais externos, mas são hipócritas porque ignoram os sinais do tempo presente, ou seja, o tempo da vinda do Messias e a urgência de uma conversão genuína. E nesse sentido, discernir o tempo presente refere-se à capacidade espiritual de reconhecer os sinais da vinda do Messias e a urgência da conversão. Vejamos, muitas pessoas ficam preocupadas com a segunda volta de Jesus ou com os fins dos tempos, mas não podemos esquecer das nossas responsabilidades com o tempo presente. Há muitas manifestações, inclusive até mesmo dentro da própria Igreja Católica, de pessoas querendo apontar para sinais aos quais não têm relação com a própria doutrina da Igreja Católica. Muitas pessoas ficam preocupadas com sinais, aparições, mensagens, e muitas delas, de certo modo, criando um clima de medo, de suspense. E clima de medo e suspense não são sinais do Espírito Santo para gerar conversão nos corações. Aquilo que gera verdadeiramente conversão nos corações é a experiência íntima com o Espírito Santo a partir da vida em Cristo Jesus. Frei Galvão, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.